para aqui. Novo. Tem a história do meu pai com o cara que construiu o Barradão. Qual a história? Meu pai morou numa pensão que onde o Vitória já concentrou. Quando meu pai foi treinador do Vitória em 47, meu pai foi treinador do Vitória. Foi jogador em 42, 44. E treinador, e depois foi interventor do Vitória, nomeado pela Federação Vitória. Meu pai tem muita história do Vitória. Tem uma noite histórica na Praça da Sé, lotada. Meu pai invadiu a sede do Temes de arma para fazer a devassa dos cofres do Vitória. Só ele teve coragem de fazer isso. A história é que o tempo se carrega. O Vitória não tem história nenhuma, né? Não guarda. Fizeram um memorial lá ridículo. Agora, ele tem uma história engraçada. Quando ele veio morar aqui, trabalhar na GS Lever, ele morou numa pensão chamada Pensão Guanabara. Essa pensão ficava 2 quadras da casa de minha mãe. Foi aí que ele conheceu minha mãe e casou. E ele ficou amigo. Na mesma rua morava um homem chamado Leves Machevski, que por acaso é pai do arquiteto que fez essa minha casa. Essa casa é de Ivan Machevski. E Leve ficou muito amigo do meu pai. Leve era russo. E ficou Vitória para meu pai. E a pensão Guanabara pertencia à avó Gica. Quem era a avó Gica? A mãe de Leve. Olha que história da porra. E aí as nossas famílias, por isso que eu sou amigo de Ivan. Ele disse: olha, o dia que você quiser fazer sua casa, eu lhe dou o projeto desse, a gente é como se fosse irmão. E aqui tem uma mensagem dele para a mãe de Leve, que quando Leve morreu, Ivan achou o filho e me mandou de presente. Tá aqui, ó. A mãezinha, que ele morou lá 12 anos, então ficou. Ela tratava ele como filho. Família. A mãezinha, não é? Ofereço com muita amizade e muito, não sei o que, dos filhos, Rui, do filho Rui. Isso em 46, ó. Um ano depois que ele parou de jogar. Porque ele jogou no time principal 42, 43, 44, mas ele jogou no Vitória em 41. Esse time aí é de 41. O registro profissional dele é de 42, 43, 44, mas ele jogou de 41 a 45, porque naquele tempo se jogava muito time de aspirantes. Não existe mais. E ele, como trabalhava, jogava vez no time aspirante e vez no time profissional, entendeu? Você não tem fim de semana. Você não tem fim de semana, você não tem feriado, muitas vezes você perde. Se quem quiser tocar o futebol, principalmente um clube sendo construído, talvez um clube já estabilizado você possa, não precisa estar aí na concentração fim de semana, não ia ao treino de sábado, mas eu ia a todos os treinos de sábado, se o Vitória está em Salvador, e só saía da toca às 3 horas da tarde, que eu ficava vendo os jogos da base, porque eu conhecia meus jogadores todos da base, de todas as categorias, todas. Eu almoçava às vezes na concentração que nós construímos em 2000, lá em cima, né, a Vidigal Guimarães, e eu chegava em casa às 3 horas. Aí eu tinha uma casa de veraneio em Praia do Forte, minha mulher já tinha ido desde sexta. Eu não sei nada. Eu só chegava lá sábado de noite. Aí no domingo tinha jogo, 10 horas da manhã eu voltava para almoçar com os atletas. Então realmente é muito sacrificante. Para mim foi muito sacrificante. E durante 16 anos com certeza deve ter sido... Eu no final lhe digo francamente, não estou aqui dando justificativa, eu já estava muito cansado, emocionalmente, mentalmente muito cansado. Minha mãe que faleceu há 3 anos, minha mãe nunca concordou com a minha ida para o futebol. Primeiro que ela sofreu muito com meu pai, que ela conheceu meu pai imigrante, português, apaixonado pelo Vitória, se apaixonou aqui terrivelmente pelo Vitória, veio de Portugal, passou um tempo jogando no Vasco, no Botafogo, tinha jogado num dos grandes de Portugal, que é o Sport de Lisboa, o clube de Liedson, por exemplo, e depois ele veio para aqui, arranjou emprego na GS Lever e veio para a Bahia como caixeiro viajante. Morou na pensão Guanabara de minha avó Gica, a avó de meu tio Leve Machevski, que fez o Barradão, aquele projeto quadrado. Ele conheceu isso nos estádios da Rússia, ele era russo. E minha avó Gica, chamo de vó porque a família ficou muito próxima, porque meu pai acabou casando com minha mãe, que morava 2 casas do lado da pensão Guanabara. E ali eu vivi minha infância toda na pensão Guanabara, que ali tinha uma pizzaria famosa, que é uma das primeiras da Bahia, chamada Pizzaria Guanabara. Depois pertenceu a um casal de italianos que eu fiquei muito amigo da filha deles, Meire, da minha geração. Então aquela pensão Guanabara tem a ver com meu pai, que morou lá há 12 anos, e tem a ver comigo. E ali foi a concentração do Vitória, quando meu pai foi treinador do Vitória em 47. Veja que coisa histórica, né? Preciso dizer isso.
Então o que é que aconteceu? Eu perdi o fio, me ajuda aí. É sobre sua família. Sua família a minha família, minha mãe, que nunca. Minha mãe sofreu muito com essa história. Meu pai no futebol e depois viu o filho. E minha mãe disse, olha, minha mãe era uma professora de piano, eu fiquei no piano para lhe formar, para lhe dar educação, não foi para você estar metido em futebol. Minha mãe tinha horror ao ambiente do futebol. Acho que ela não estava errada não, ela tinha boa acessibilidade. Mas era paixão, era meu ideal de vida. Então essa questão da minha família foi muito isso, mas eu, voltando, Ricardo comentou com um amigo recentemente em São Paulo, que me contou pelo telefone, que ele lembra de um fato que eu não lembrava, que no ginásio teve um teste vocacional no Colégio Militar. Nós estudamos no Colégio Militar de Salvador, o famoso CMS, que está aí até hoje prestando serviço à comunidade. E teve um teste vocacional lá, isso eu me lembrava. Ele disse, no teste vocacional, perguntou, o que você vai ser quando crescer? Eu botei presidente do Vitória, eu tinha 12 anos. Então isso era uma coisa muito forte em mim, então eu realizei o meu sonho de infância. Prejudiquei família, educação de filhos, tudo, mas eu não me arrependo não, foi uma coisa muito importante para mim. Seus filhos são Vitória? São, os três. Eles vão ao Barradão? Meu filho ia muito, meu filho era da Imbatíveis. Seu mais velho? Leonardo. E minha filha eu já carreguei, minha filha é Vitória doente, eu já carreguei no colo, já mostrei pra torcida se Vitória campeã. Hoje? Eles vão? Hoje não, meu filho vai de vez em quando. Minha filha não foi mais. E seu menor não? Meu menor não gosta de futebol. É Vitória porque a mãe é Vitória, é de outro casamento meu. Mas ele até veste a camisa do Vitória, que eu dei a ele e tal, mas ele não é ligado em futebol. Agora é Vitória convicto. Porque a mãe também é Vitória, entendeu? Esse é Vitória, mas não gosta de futebol. Pra jogar uma pelada, uma brincadeira comigo na praia, um Deus nos acuda. É da geração nerd de videogame, sabe? Eu não aguento mais. Dei bola, não liga, só quer saber de videogame. Só uma coisa que liga e aperta o botão. Por isso que é gordinho, descarado. Bom, a minha situação eu acho que eu expliquei pra você num telefonema outro dia. Foi pra você? Também, você explicou pra mim. Bom, essa turma do Vitória, ela vive enganando o torcedor. Engana com as dívidas, engana com a minha situação. E é fácil de explicar, e eu duvido que eles mintam, porque é fato. O que é que se diz na mídia? Que em 2 de março de 2009 eu teria sido expulso do conselho. Você ouviu alguma coisa diferente? Não. Não, que eu fui expulso, excluído. Excluído é expulso. Mas se você pegar o estatuto reformado sob o comando do senhor Carlos Falcão, 2008. Em 2008, portanto, foi esse estatuto que causou a minha expulsão, entre aspas. Você procura, e se eu lhe dou até uma lente, se você encontrar uma cláusula que fale de expulsão. Aí eu pergunto a você, essa comissão de ética que me expulsou tem ética? Então, essa comissão de ética precisa ser afastada por falta de ética. Uma coisa histórica, uma comissão de ética sem ética, porque ela não pode expulsar um conselheiro nato. Por 2 motivos. Primeiro, que eu sou nato, vitalício. E segundo, que o estatuto não prevê essa cláusula, só prevê a perda de mandato. E aí eu explico para o torcedor. O menos instruído vai entender. Quando você tem uma perda de mandato, se você não for um conselheiro nato, esse mandato não se restaura. Porque o mandato tem 3 anos, é um triênio. Se eu fui expulso em 2009, estava no triênio 2008, 2009, 2010. Como eu sou nato, e por ser nato vitalício, quando a comissão de ética, que não tem ética, notificou que eu fui expulso, primeiro porque fui para o Bahia, segundo porque faltei a 3 mandatos consecutivos, a 3 reuniões consecutivas. Terceiro, porque eu ofendi a diretoria do Vitória. E 4, porque processou. Quarto, Processou. porque eu processei o Vitória.
Se por um momento eu não discutir o mérito dessas questões, eu perderia o mandato, não é verdade? Não é? Mas como eu sou nato, em 2010, 11, em 2011, que é 11, 12, 13, o próxima legislatura, o próximo triênio, como eu sou nato, eu só perdi o mandato que se encerrou em dezembro de 2010. Em 2011 eu retornaria. E eu fui à justiça por quê? Porque eu tinha certeza que eu estava na lista. Nunca fui procurar, estava afastado do clube. Quando eu voltei a me interessar, me aproximar do clube, eu fui procurar a lista, porque meu nome consta como conselheiro nato nessa reforma do estatuto. Se você pegar o estatuto de 2008, tem meu nome. Depois eles retiram do site o meu nome. Foi isso que me chamou a atenção. Eu poderia ir à reunião do conselho, porque eu continuo conselheiro. Só que eu ia ter um desgaste. Não tenho mais idade para ter desgaste, nem para desgastar ninguém. Né? Acho que hoje estamos no século da sustentação ambiental, né? Já ultrapassamos até o século da era digital, já estão tratando só de meio ambiente nesse mundo. Eu não estou mais afim de... Estou afim de bem-estar, não estou afim de mal-estar. Mas eu sou conselheiro. Eu posso ser candidato, por exemplo, a presidente do Vitória. Quer? Essa questão de querer ou não é uma outra discussão. Eu estou só querendo concluir para que o torcedor entenda bem. Eu continuo conselheiro do Vitória, porque o estatuto não prevê expulsão. E os dirigentes do Vitória mentem para a sua torcida quando dizem que me expulsaram. E eu desafio eles mostrarem no estatuto se existe cláusula de expulsão. Aí eu pergunto, qual a intenção? A intenção é me afastar do clube. Por quê? Querem ficar donos do clube? Eu levei tanto tempo, construir tudo e não me senti dono. Nunca. Por quê? Será que não seria importante a minha presença dentro do conselho? Para evitar bobagens como ir para Fonte Nova, explicar tecnicamente por que não deve ir, porque eles não entendem disso. Né? Falcão é meio arrogante, acha que entende tudo, mas Falcão a vida inteira só vendeu precatório, nunca mais fez nada além disso. E tomou cursos. Mas nunca trabalhou, nunca foi executivo na vida dele. A única empresa que ele foi executivo foi a Gosco Habita, que quebrou. Portanto, ele não tem um currículo que o credencie a ser presidente do Vitória, tá certo? Nem tem a simpatia do conselho, não é? É uma boa pessoa, um cara que tem boa formação, de boa família. Eu sou muito amigo do Nilton Sampaio, que é tio dele, ou primo, não sei, acho que é tio, me ajudou muito no Vitória, continua ajudando, um homem histórico do clube. Mas dele, eu quero dizer que ele foi o comandante desse processo que culminou com a minha expulsão. Então, como ele liderou a reforma do estatuto, que aliás tem um crime que ele até já me confessou. Você sabe que o conselheiro nato, se faltar a três reuniões, perde uma... Não vamos falar mais expulsão, que não existe. O conselheiro nato, que faltar 3 reuniões, perde... ou seguido ou alternada, não importa. O detalhe, ele é nato. Se ele é vitalício, como é que ele pode ser afastado? Jamais. Né? Isso aí é uma pérola do meu querido amigo Carlos Falcão. Primeiro que todos os jogadores que eles venderam foram feitos por mim. Se aponte um que eles venderam, que até Índia eles não venderam, emprestaram e voltou. Não foi feito por mim. E é o que você foi buscar em Marabá. Mas é o que foi meu. O jogador que a gente forma não necessariamente é baiano. Sim. A maioria não era. Matusalém era potiguar. Então, não necessariamente é baiano. O que eu quero dizer é o seguinte: o futebol realmente mudou. Hoje os clubes já não têm, os clubes grandes não tem a mesma necessidade de vender jogador. Os 12 maiores hoje tem um grande problema para vender jogador. Os salários estão tão altos que eles não precisam mais ir para fora do Brasil para ganhar dinheiro. A não ser quando vai para um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, um Juventus da Itália, um Milan. Tirando esses clubes,
que pagam mais ainda que os clubes brasileiros, ou os clubes ingleses, 3 ou 4 clubes ingleses, e para ir para esses clubes tem que ser jogador de top, ponta. Sobra o leste europeu, que na Rússia e na Ucrânia ainda se investe, em função da proximidade da próxima Copa do Mundo, na Rússia, os clubes russos estão investindo muito. Eu vendi jogador por um motivo muito simples, Gerson. O Vitória não tinha nada quando eu assumi. É uma coisa tão lógica. Quando eu vejo o torcedor ficar colocando em dúvida, é claro que eu tenho um inimigo na mídia, que eu não quero perder meu tempo com ele, né? Para não estragar aqui a visita de vocês aqui na minha residência e o papo de frente com o torcedor. Quando você ouve alguma coisa mentirosa todo dia, você acaba dizendo, pô, será que não é verdade? Não é? Mas é fácil explicar isso para o torcedor. Se o Vitória não tinha nada, zero de dinheiro, não tinha, era zero, não tinha, mal tinha bilheteria. O Vitória era um clube, quando eu entrei, o Vitória era um clube de uma receita só. O futebol hoje tem 6 receitas, né, para o torcedor entender. Tem bilheteria, publicidade estática, que é aquela placa que fica no estádio, publicidade na camisa, que isso aqui você podia chamar de publicidade, patrocínio, eu divido em 2 para o torcedor entender. Você tem licenciamento, que são a venda de produtos com a marca do clube. Você tem venda de atletas e direitos de televisão. São 5 janelas de exibição: aberta, fechada, pay-per-view, internet e celular. Na época que o Vitória começou, não existia direito de televisão e só existia uma janela que era aberta. O Vitória só tinha bilheteria, o Vitória não tinha patrocínio, o Vitória não tinha publicidade, o Vitória não tinha nada, era só bilheteria. E a bilheteria, vocês sabem que até hoje dá muito pouco para os clubes, porque o borderô são verdadeiras caixas que você não sabe, porque até no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Eu ajudei o Volta Redonda no Campeonato Carioca desse ano, vocês sabem, e eu não vi uma renda, tirando os jogos decisivos, que desse resultado financeiro positivo. De nenhum jogo, de nenhum clube, inclusive os grandes. Aí no final, aquelas decisões da renda. Porque, se você olhar o borderô daquilo, é um negócio para o Ministério Público entrar. Não recebe nada de bilheteria, tudo um engodo, né? Porque as despesas são enormes, de toda a ordem, que nem é assunto para essa reunião. Apenas para dizer que o Vitória era um clube só de bilheteria. E eu precisava construir o Vitória, porque não tinha nada, não tinha patrimônio, não tinha concentração, vivia sendo despejado dos hotéis. Me lembro de Hugo Júnior, que eu trouxe para o Vitória, sendo despejado no hotel. Aí, já eu chegando, eu não era o presidente era Ademar. Aí nós fomos fazer concentração. Então, de onde eu tiraria esse dinheiro? Então eu não tinha dinheiro. Eu não recebi doação para esse fim. Eu ganhei muita doação na época, porque a gente vivia mendigando na porta do escritório de alguns mecenas, sendo 2 deles os mais importantes, que é Benedito Luz, que me fez presidente, e Ferreira Neto, foi presidente da Assembleia Geral Carro, que essa turma aí nova tirou. Não existe mais presidente da Assembleia, que são presidentes dos sócios. Vocês torcedores, como nós torcedores, que brigamos tanto pela abertura do clube, o clube tinha um poder na Assembleia dos Sócios. Esse poder foi retirado nesse estatuto aqui do nosso Falcão. Então, eu só tinha uma saída: formar o atleta dentro do clube e vender. Começamos com Melquisedeque dos Santos, que foi preparador físico do Vitória da geração de Mário Sérgio, na década de 70, e Rabelo, um ex-zagueiro, que morreu há algum tempo. Melqui está vivo, graças a Deus, mas Rabelo morreu. E eles 2 comandaram o início do processo de reestruturação da base do Vitória, que veio Alex, que veio Dida. Alex foi a sua primeira grande venda? Não, eu vendi Zé Roberto antes de Alex. Lembra de Zé Roberto? Que jogava com Arthurzinho? Eu vendi para o Sport de Braga. Mas minha primeira venda, que não foi grande venda, foi Bigu. Fui eu que vendi Bigu pro Elva, da 2ª divisão de Portugal. E hoje está no São Caetano, trabalhando no São Caetano. Sim. Eu vendi Bigu por $30 mil.
Eu me lembro bem. E depois vendi o Hugo pro México, por 200 mil dólares. Me lembro dos mexicanos chegando com a mala cheia de dinheiro. Foi a primeira vez que eu vendi alguma coisa, que eu vi o dinheiro dólar. E chamei Mário Silva, que está aí vivo, que não me deixa mentir, e mandei ele contar o dinheiro na frente de todo mundo. Conta o dinheiro aí, para ver se tinha os 200 mil dólares. Então essas foram as primeiras vendas. Mas venda importante mesmo foi Alex e Paulo Isidoro para Parmalat em 94. Foi a partir de 94, por isso que outro dia deu uma declaração no enterro do nosso saudoso Alex, dizendo que Alex foi um divisor de água do Vitória, não, até pelo título conquistado do vice-campeonato brasileiro, que é o único vice-campeonato brasileiro que a CBF deu troféu, que está atrás de você, não é? Mas não é original, como muita gente andou dizendo que eu estava com o troféu do Vitória. Vitória no passado tinha os troféus, muita gente em casa, sabe? Eu fui buscar todos e guardar, mas eu não trouxe não, eu fiz uma cópia desse troféu. E é a única vez que a CBF deu o troféu para um vice-campeão, sempre dá medalha. Esse troféu é do Vitória. E é o título mais importante da história ainda, né? E eu espero que seja rapidamente superado. E esse título, Alex, foi fundamental, mas ele foi muito fundamental também, porque quando eu fui vender ele para Brunoro da Parmalat, eu pedi a Brunoro para não me pagar à vista, porque a Parmalat pagava tudo à vista. Eu disse, não, me paga em 12 vezes. Ele fez, por que você quer receber 12 vezes? Porque eu quero ter um fluxo de caixa no Vitória que eu não tenho. Eu preciso organizar o clube a partir desse dinheiro. Se eu receber de uma vez, vai acabar sumindo esse dinheiro. Então eu recebendo assim, organizo o caixa do clube. E aí foi porque o clube nunca mais, na minha época de 2004, de 94 a 2005, quando eu saí, o Vitória pediu o dinheiro a mais ninguém, nunca cobrou nem do conselheiro, né? Como cobra essa taxa ridícula aí. Conselheiro não tem que pagar taxa nenhuma. O conselheiro tem que participar da vida do clube. Não é pagar taxa de conselho, ele tem que ser sócio, pagar como sócio, mas nunca como conselheiro. Taxa de conselheiro, isso é coisa do arco da velha, do tempo de Dom Pedro. Quando eu cheguei em Vitória, eu aboli esse negócio de cobrar taxa. Estava no estatuto, mas eu não cobrava. Cobrei um tempo, depois vi que não. Isso é um desgaste, está cobrando R$100 de conselheiro. O conselheiro precisa ter representatividade, cada um na sua área, para dividir um pouco dessa representatividade com o clube. Sabe? Eu acho que essa é a função do conselho. Então foi por isso que eu vendi jogador. Mas não vendi tanto como você pensa, Gerson. Porque se você analisar que eu peguei o dinheiro para construir o Vitória todo e construir, né? Você pode perceber de que, se você pegar ano a ano, eu vendi 2 por ano. A média é 2 por ano. A média. Pode ser que o ano de 2 virou alguma coisa, mas não dá para dividir o cara no meio. Claro. Mas é isso aí, a média é 2 por ano. Eu não vendi mais que isso, eu me organizava. Você vê, eu fui vender Fernando já desesperado. Presidente, você não vai me vender não. Todo mundo ganhou dinheiro, menos eu. Aí eu vendi ele pro Kashima, quando o Cerezo em 99. Ele já estava com 29 anos, 28 anos. Então tem jogador que fez carreira, Landelon fez carreira no Vitória até eu passar pro Vasco. Quer dizer, não houve essa venda que muita gente fala, é porque você pega tudo junto e diz assim, ó, vendeu esse monte de jogador. Mas tem que ver em que período eu vendi esse monte de jogador. 16 anos. 16 anos. Você vai ver que não dá mais de 30 jogadores. O futebol mudou. Eu não vou aqui só criticar. O trabalho de base do Vitória continua bom, sabe? Embora Epifânio seja injusto, ingrato comigo, foi eu que levei para o futebol também, quando ele me alugava ônibus e ajudava o Vitória, e até hoje é um grande benemérito do clube, um grande dirigente, uma grande pessoa. Mas ele é injusto quando diz que pegou o Vitória. Claro, ele pegou o Vitória num momento de crise, mas ele pegou o Vitória campeão mundial, sub-15, que é o maior título da divisão de base do Vitória, maior do que essa Copa Brasil que a gente espera ganhar. Nós somos campeões mundiais sub-15 ganhando do River Plate em Berlim, na Alemanha. 2000. Né? É bom lembrar disso, certo? Nós ganhamos títulos internacionais e nacionais de toda a ordem, mas mais importante que o título, a gente revelava talentos. O Vitória gastou uns 30 milhões até hoje da base, desse período, dessa turma nova aí, e não revelou um talento. Eu quero que você me aponte qual é o talento do Vitória desses 7 anos que eu estou fora do Vitória. Um talento, um jogador diferenciado, que teve em todas as seleções de base, como o Dudu Cearense foi campeão mundial, Adailton, capitão da seleção brasileira sub-20. Eu quero saber, cadê esse jogador? Matusalém, campeão mundial, campeão sul-americano lá de Ronaldinho Gaúcho, o meio de campo era Ronaldinho. Eu quero saber, cadê esse jogador?
Vampeta, Alex Alves. Cadê esse jogador? Dida, campeão sub-20 e profissional. Cadê esse jogador? Ah, não existe? Existe. Só que não é mais tão fácil de achar. O Vitória não acha. Tem um time bom, competitivos, com alguns bons jogadores, de fato, mas talento não tem. Nem esses jogadores que estão na seleção sub-20 têm talento para estar lá. É que o futebol, é como disse Ronaldo Fenômeno, o futebol brasileiro vive uma crise técnica sem precedentes. De repente seja essa a explicação. Não vive. Toda a estratégia de marketing, você pode olhar os clubes no mundo inteiro. Vocês são curiosos, vivem na internet, eu sei disso. São pessoas que a gente está aqui respondendo e sei que vocês sabem balizar tudo. Tem ninguém mais bobo, não é? Mas se você olhar tudo em volta dos ídolos, não é não? Claro. Pode olhar. Todo o projeto de marketing dos clubes são em volta dos seus ídolos. Como hoje quanto mais você contrata fora, menos ídolo você tem. Porque hoje o jogador leva pouco tempo no clube, não dá tempo de virar ídolo. Ele pode fazer uma grande temporada, na outra vai embora, não pode virar, não vira ídolo. O ídolo é feito no clube hoje. Só que o Vitória não forma jogador de talento. Aí o jogador não encanta. Por exemplo, está todo mundo esperando Arthur Maia, que é um menino ótimo, uma pessoa ótima, um bom jogador. É um bom jogador, mas não é um talento. Aí a pessoa fica esperando de Arthur Maia mais do que ele pode dar. Eu acho que ele já dá bem. Vai ajudar bem o Vitória. Pode virar até um ídolo, mas não é um talento. Entendeu? O talento é Alex Alves, que entrou no Vitória naquele Bavi de 91, que não tinha nem luz no estádio. 16 anos. Foi o primeiro, com 16 anos, joga de meia. De meia, né? Que ele era atacante. Esse é um jogador diferenciado. Esse é ídolo, vira ídolo da noite pro dia, entendeu? Jogador. Mas o Vitória não faz mais ídolos como antigamente, porque não faz mais talentos como antigamente. Certo? A gente trabalha muito bom jogador agora. Eu sempre ouço falar que a geração de baixo está vindo aí cheia de grandes jogadores. Eu sempre fico nessa expectativa. O trabalho é bom, as pessoas lá são boas. Aliás, toda a base do Vitória foi formada por mim. Não sei como é que Epifânio diz que a base é ruim. Você que trabalha com minha equipe. Ladrão de equipe, Epifânio. No bom sentido, é claro. Porque João Paulo, meu. Amadeu, meu. Todos os professores, meu. Treinador de goleiro, meu. Tudo é meu ali, até os roupeiros. Certo? Por quê? Porque a equipe é boa mesmo, sempre foi boa. Agora, o momento do futebol, que sirva de atenuante, para não ficar só dizendo aqui que eu só estou criticando, o momento do futebol é diferente. Né? Como eu falei isso no início da entrevista, não é difícil formar ídolos pela essa conjuntura, esse mercantilismo exacerbado. Né? O jogador chega, 6 meses depois vai embora. Joga num time, por exemplo, agora eu estou sabendo que Wander vai para Vitória. O Mansu estava no Bahia, foi para Vitória. Quer dizer, naquele tempo era terrível isso, agora está virando uma coisa normal. Antigamente era terrível isso, né? Me lembro da primeira troca de Didico por Roberto Rebouça, do Bahia na década de 60. Roberto era a ponta esquerda do Vitória, virou o quarto zagueiro histórico do Bahia. Didico era atacante do Bahia, virou atacante do Vitória. E na época isso foi um Deus da acordo. Quando eu fiz uma troca no Bahia, trouxe Maurício, quarto zagueiro do Bahia, depois trouxe Jean, era um Deus nos acuda aqui, né? Hoje em dia não é normal, porque hoje em dia é negócio, terminou o contrato, ele vai para onde ele quiser. A imprensa faz um oba-oba, mas já se recebe diferente, você concorda? Claro. Agora, fazer ídolo hoje, ou você traz um grande jogador como o Fluminense do Cifredi e fica 3, 4 anos lá, pagando salário de 600 mil reais por mês, ou o clube daqui não aguentam, eles não trazem jogador de ponta, traz jogador mediano, não termina. Por exemplo, Elton fez uma boa temporada, Vitória fez, mas não vai ficar, vai? Não. Aí, você não entende, né? É porque ele foi caro demais para ficar no Vitória, mas na Série B agora é caro para ficar na Série A? Porque não vai achar atacante fácil por aí. Será que ele não se motivaria a continuar? Não era um bom jogador? Jogava no Vasco, não joga no Vitória? Quer dizer, o Palmeiras está sondando aí para contratar. Palmeiras, né? O Palmeiras dispensou a Albina, ganhava 640 mil por mês no Palmeiras, Albina. É mole? É mole. Eu acho que o Edson foi a grande. Hoje é uma coisa que o torcedor não vai gostar, mas eu não sou de agradar ninguém de graça. O Edson foi a grande vítima dessa história toda.
Tô dizendo que ele é menos barqueiro, nem barqueiro, até que não gosto de usar essa palavra, sabe? Bom expiatório. Porque se você for tirar quem não é barqueiro, fica pouca gente. Ainda mais em Salvador. Não, em Salvador não, desculpe, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Até na Alemanha, viu? Cara, só que lá o cara toma 50 latas de cerveja para treinar, viu? Essa história, isso não atrapalha não. A questão é que ele foi mal orientado. Porque há 2 meses atrás, ele estava dando entrevista de bem com a torcida, aniversário dele, ele pedindo a torcida para gritar o nome dele. Naquele momento ele era unanimidade, em 2 meses ele perdeu tudo, por quê? Não sustentaram ele, jogaram ele às feras. Por quê? Que ele era... Eu vi uma entrevista dele pedindo a torcida para gritar o nome dele. Ali não havia nenhuma restrição, Wellington. Concordam os senhores? O treinador era Carpegiani. Todas essas histórias que você vê como os fatos desmentem os próprios fatos, não é verdade? Não é? As pessoas esquecem. Aí 1 mês e meio ele vira o bicho, o demônio. Sabe quem vai ganhar com isso? O clube que contratar ele. E o Vitória, sabe quem ganhou? 0. Ele é um bom jogador, né? É lógico que ele é um bom jogador. E ele não é mais vagabundo, nem menos vagabundo que ninguém. Ele é um garoto, rapaz. Sabe? Precisava alguém puxar a orelha dele aqui, botar ele na sala aqui e ferrar ele firme, calado, não abra a boca que você está se desgastando. Não fale mais nada. Não atenda a imprensa, dê um tempinho aí. Fique frio que vai sobrar para você. É isso, não teve. Você concorda comigo? Agora ele virou vítima. Aí o torcedor menos avisado, apaixonado, tem que mandar o Wellington embora, esse descarado. Meu amigo, descarado tem uma cesta. E você vai, como é que você vai fazer? Eu conheço um que eu encontrei no boate, não vou dizer o nome. 3 horas da manhã eu gosto de boate, sabe? Vou com minha mulher de vez em quando. Aí eu fui pra boate, 3 horas da manhã. Quando eu vi na mesa assim, tava o time. Aí um dia eu veio me abraçar, disse, pode ficar tranquilo que eu sou dirigente do Vitória, você pode tomar seu uísque aí até entornar. E se fosse? Se eu fosse, ele levava um murro, acho, ali dentro da boate, viu? Eu nem sei o que eu fazia se eu fosse, sabe? Eu fazia o que eu fiz com Matusalém e Preto e Alain Delon uma vez que bateram no vigia daquela casa rosa que a gente tinha de concentração ali na Bahia. Eu peguei meu carro, invadi lá, um pulou por baixo do sofá, outro se trancou no banheiro. Mas tudo isso sempre com autoridade, né? Porque ninguém vai brigar com ninguém, nem bater ninguém, é pai de ninguém para bater ninguém, tudo é autoridade, é se impor. Mas o fato é que esse negócio da boate aconteceu. Se o jogador vê a entrevista, ele sabe quem é, sabe? E é por isso que o futebol dele tá tão fraco, não se cuida, tem que se lenhar. Eu não vou confirmar nada aqui, porque eu prometi a ele que eu nunca ia falar, certo? E sou ético, nunca vou falar. Mas quem tá perdendo é ele, entendeu? E assim são vários, porque a mesa estava cheia, viu? Mas muitos jogadores se perdem. Eu só tô falando do que me abraçou. Ficou mais preocupado comigo mesmo agora, sabe? Meu presidente. Mas muitos jogadores se perdem por bebida, por farra. Eu acho que o problema da farra não é a bebida. O cara concentra sexta-feira, domingo, ele tá novinho em folha. O problema da farra é a noite mal dormida. E se ele não beber nada, atrapalha do mesmo jeito. Se o cara ficar jogando baralho em sua casa e for dormir 4 horas da manhã para acordar às 8 para treinar, você acha que ele treina bem? Ele não precisa beber, vai beber água. O problema é que esses jogadores dormem tarde, bebendo, na maioria das vezes, ou não bebendo. O jogador mudou muito, tem muito jogador que não faz isso, que se cuida, que bebe em casa, sossegadinho, tá certo? E tem a turma que mora aqui perto, né? Que eu sei no posto de gasolina quanta lata de cerveja pega por dia, eu sei tudo. Tanto do Vitória quanto do Bahia. Eu tenho um amigo meu que é dono de um grande grupo empresarial, Ricardo Pessoa, da Ultratec, você deve ter falado da Ultratec, eu até já trabalhei lá como engenheiro em 1980, 81. E Ricardo é meu colega desde o colégio militar. E ele era o homem que ia me dar o terreno do estádio da Paralela. Torcedor do Bahia, mas é colega de sala. Quando eu tive o sonho de fazer a arena do Vitória na Paralela, que só não saiu por causa do rebaixamento do clube, é bom que seja dito, porque ficou pronta com alvará na prefeitura de construção. Ali foi, acho que a maior fatalidade da história do clube, na minha opinião. Hoje não teria fonte nova para a Copa do Mundo, porque o estádio já estava sendo feito para a Copa do Mundo, com todos os requisitos. Eu já pensava na Copa do Mundo em 2000. Já queria fazer um estádio com esse padrão. E o que é que impediu?
Porque os direitos de televisão faziam parte da curva econômica do negócio. Na hora que eu caí para a televisão, os direitos econômicos caíram. Inviabilizou economicamente o negócio. Não sei se você me entendeu. E se você voltasse no seguinte? Eu fiz a pergunta isso aos investidores. Eles não quiseram correr riscos. Eles não quiseram correr riscos. Sabe? Em 2005, quando eu saí do Vitória na terceira divisão, sabe o que eu ainda fiz? Chamei a diretoria do Bahia aqui na minha casa, com a diretoria do Vitória. Botei os dois na época e disse: se juntem e façam a arena do Vitória. Aquilo que eu critico hoje, mesmo eu saindo desgastado, eu chamei aquela turma do Opportunity aqui, que é quem mandava no Bahia, para se juntar com o Vitória, para fazer a arena, para que a arena fosse do clube e não do construtor. Eu nunca ouvi falar que o construtor tem torcida para ser dono de estádio. Quem tem que ser o dono do estádio é quem tem o conteúdo mais importante, que é o fundo de comércio, que é a sua torcida. Sabe quanto está custando esse dinheiro lá no BNDES, nesse ambiente de Copa do Mundo? 2% ao ano. Nunca na história do Brasil teve dinheiro tão barato. É a minha coisa, o governo está me dando dinheiro, a fundo perde. 2% ao ano. O Vitória perdeu uma oportunidade enorme de tomar decisões estratégicas. Mas pessoas que ficam dizendo que não, a gente para fazer precisa falar com o colegiado. Colegiado de pessoas absolutamente incautas. Sabe? Tu não conhece nada desse negócio. Isso é um negócio midiático. Isso não é para curioso, não. Não é para Pedro Manso, que vendeu tinta a vida inteira, lá é o diretor de patrimônio. Ele pode opinar sobre isso, ele não entende. Nem para Silvio de Salles, né, que é ortopedista e político, ele entende. Sabe? Isso precisa viver, viajar intensamente, como eu fiz, para não ficar ouvindo as conversas e acreditar que aquilo é o certo. Eu não ouvi só não. Eu viajei o mundo inteiro, conhecendo o centro de treinamento, conhecendo estádios, conhecendo arenas, perguntando com marca de fotografia, não ia passear. Eu ia para tanto que o vestiário do Vitória é o vestiário do PSV. Eu fotografei e fiz igual. Por quê? Porque eu não ia para brincar, para fazer turismo. Sabe? Um dia eu lembro que eu estava com o Valtécio Fonseca no Louvre, quando eu vendi Ramon e Rodrigo, e os alemães pagaram uma viagem para nós na Alemanha. E nós passamos em Paris, e para a Europa tinha que passar em Paris. E a gente foi passear no Louvre, eu e o Valtécio. O Valtécio é um cara muito engraçado, né? Vocês não conhecem, mas é uma figura muito engraçada. É. E a gente, quando viu tanto quadro a óleo, tinha uma bodega de vinho parada assim, certo? Nós fomos com nossas esposas, as esposas foram para o Louvre, a gente ficou na bodega de vinho. Eu nunca gostei de turismo, não gostava de fazer turismo, sabe? Eu fui ver as coisas. Então, acho que o Vitória perdeu uma chance histórica, perdeu duas. A primeira, eu sou pivô dela, porque eu era o presidente do Vitória, estudei o projeto do novo estádio Vitória durante 5 anos, contratei empreiteiros, parceiros, fizemos a apresentação no BNDES, ninguém acreditava, achava tudo uma brincadeira e estava tudo pronto, com alvará de construção na prefeitura para começar a obra em setembro de 2005. E o contrato de construção já estava no meu computador e na computador do seu Cacau, vice-juiz do Vitória, que está aí, que não me deixa mentir. Certo? Então, o Vitória só não teve estádio em 2007, portanto, no ano que ia dizer que a Copa do Mundo no Brasil, o Vitória já estava com estádio para a Copa do Mundo. Certo? Então, o Vitória ia ter um ganho muito importante disso aí. Esses clubes, eu outro dia fui convidado pelo presidente do Atlético, que me pagou passagem, hospedagem, para conhecer o projeto do estádio do Atlético. Ele está dando um show, ele vai fazer o Atlético o maior clube da América. Petralha. Aposto o que eu estou lhe dizendo. Petralha vai fazer do Atlético o maior não, o melhor, porque o maior ele nunca será, porque ele não tem torcida para isso, mas o melhor clube da América ele vai fazer. Primeiro ele está fazendo muito o estádio fechado. E do clube. E do clube. Por quê? Porque o estádio desse são estádios de quinta geração, são os estádios inteligentes. A partir da Copa do Mundo em 2002 da Coreia e do Japão, os estádios passaram a ser estádios inteligentes. Sabe? Estádios que interagem com o público. Pronto, estádio inteligente é o estádio que interage com o público. De lá para cá, os estádios ainda evoluíram mais. Né? O que a Petralha fez? Enxergou que essas 26 a 30 receitas que tem dentro de um estádio desse, um estádio como Barradão, e eu posso falar com orgulho, né,
que eu ajudei a viabilizar e sei quanto custou e quanto lutei com meus amigos, é um estádio de primeira geração. Agora, entre o modelo da Fonte Nova e o Barradão, eu fico no velhinho. Porque o velhinho é meu e o outro não é. O outro vão me dar um dinheiro para eu jogar no estádio. Eu vou ser locatário do estádio. E eles vão ganhar dinheiro às minhas custas. Então, quando eles ofereceram 9 milhões ao Bahia, eles vão ganhar 30. Porque o Bahia vai ganhar uma receita, como aquilo que você falou, naquela E divisão. eles têm 30. Eles vão perder a publicidade do campo, publicidade... Tudo, vai perder. Não, eles pegaram lá do fluxo dele, porque você está tratando com profissionais treinados. O pessoal do consórcio, quando chamou o Bahia lá, já tinha feito a conta 50 vezes. Você acha que não? Claro. Né? E aí eles, quando apresentam, eles já sabem o que estão apresentando. E o consórcio de construtores não costuma ficar no negócio muito tempo, visto o Sauípe. A Odebrecht é sócia de Sauípe hoje? Não. Tem uma participação da pequenininha. Ela entregou para o fundo de pensão. Porque ela não quer saber de operação, ela é construtora. Ela às vezes monta o negócio que interessa a ela. Mas a operação, você vê, ela já chamou a empresa de Amsterdã. Daqui a pouco ela vende a participação dela para um fundo de pensão e tira o corpo. E o Vitória vai ficar lá 35 anos. Porque essa concessão, estranhamente para mim, toda concessão, o concessionário ele consegue o break-even dele, o ponto de equilíbrio, em torno de 12 a 15 anos, e depois ele tem de 10 a 13 anos para gerar o lucro. E depois ele vai embora. Concessão é isso. Concessão de estrada, concessão de estádio, de hospitais, de hotéis. Né? O cara entra, não é o dono do negócio, não é o incorporador, mas ele é o operador, ele tem a tecnologia de operação. Ele opera, gera o lucro e vai embora. Na Bahia essa concessão é de 35 anos, nunca vi isso na minha vida. Né? E o governo financia o ponto de equilíbrio do construtor. Depois da construção, o governo vai pagar uma taxa de 110 milhões todo ano, porque esse fluxo começa negativo, depois equilibra. O consórcio não vai se dar o luxo nem de ter prejuízo, porque o governo equilibra o prejuízo. Isso é um negócio da China, mas por construtor, não para os clubes. Porque o que tinha que ter acontecido? Bahia e Vitória, se tivesse dirigentes expertises e atentos, deveriam ter feito uma empresa, feito uma associação entre eles, já que não teve a oportunidade de Vitória de fazer seu estádio sozinho, que é o ideal. Fazia uma empresa, ia no governo e dizia assim: olha, o senhor vai fazer estádio para a Copa? Não vai, mas sem minha torcida o senhor não vai fazer. E nós só vamos botar a torcida aqui nessas condições e entregar para o seu governo. Estava resolvido o problema. Aí sim, essa empresa que ia chamar o construtor, fazer a licitação privada, não pública, e contratar o melhor construtor para fazer essa obra. O que é que Petralha fez no Atlético? Ele fez essa empresa, só é o Atlético, empresa de engenharia, chama empresa de representante do dono do negócio, assim que se chama no mercado. Ele compra o material, ele não deixa o material na mão do construtor, por isso ele já reduz o custo 30% ou 40%, porque o construtor bota o lucro no negócio, tem gordura para mais não poder. Sou engenheiro, trabalhei nisso, tá? A vida inteira fui empreiteiro, sei bem, empreiteiro não dá moleza, sabe? O empreiteiro, quando pega a trena, ele só fica do lado que mede, ele não fica do zero da trena, entendeu? O empreiteiro, eles querem ficar do lado que mede 100 metros, 200 metros, não fica do lado do zero, quem fica é quem paga a conta, certo? O empreiteiro vê o mundo para ter lucro, certo? Não veio para fazer graça, não, certo? Empreiteiro é danado. E eu a vida inteira trabalhei nessa área, até me meter em futebol, então eu tenho bem experiência nisso. O que é que o empreiteiro fez? O empreiteiro, ele montou a empresa, o Petralha fez a compra de material, e a obra dele custa 250 milhões. A obra do estádio aqui vai custar 700, já está em 700, né? Milhões e vai. Mas com os 100 milhões por ano vai para mais de 1 bi, né? Eu nunca ouvi falar em 1 bi. O Ninho dos Pássaros, na China, custou 500 milhões de dólares, o Ninho dos Pássaros. O estádio da Fonte Nova é mais caro que o Ninho dos Pássaros. Você pensou que coisa absurda? Certo? Porque construtor não dá moleza. Aí o que é que vai acontecer? O Petralha fez o seguinte: o BNDES no início resistiu, porque não queria entregar o dinheiro para uma empresa ligada ao clube de futebol. Até entendo isso como natural. Prefere dar uma construtora que tem lastro econômico para avalizar, para não sei o que, ou o próprio governo. Mas ele conseguiu, com força política,
que uma terça parte saia do município de Curitiba, outra terça parte saia do estado, mas a fundo perdido. E ele entra com a terça parte. Qual foi a garantia que ele deu? O centro de treinamento que ele tem. Fantástico. Com isso ele ficou dono do negócio. E as 26 receitas vão ser dele. As permissões de uso que tem dentro do estádio são números de restaurante, tudo. Aí é uma infinidade de propriedades comerciais, vamos dizer assim. Enquanto aqui, quantas propriedades vão ser nossas? Nenhuma, só o dinheiro. Dinheiro né? mensal. É, o dinheiro mensal. Você não sabe nem de onde vem. Não importa. Você vai receber 9 milhões por ano, vai ter taxa de correção. Agora, será que o Bahia sabe quanto eles vão ganhar? Eu sei. Deve saber. Eu imagino. Eu não sei, mas imagino que eu já fiz esse fluxo de caixa para o Estádio Vitória Bahia. Eu tenho fluxo de caixa. Eu apresentei ao BNDES esse fluxo de caixa. Então eu sei exatamente quanto vale esse negócio. Vale muito dinheiro. E principalmente com a torcida de Bahia e Vitória. E a do Vitória já praticamente igual a do Bahia, né? Tem mais diferença nenhuma, né? Só no discurso, certo? Mas na prática, na estatística também. Então, o torcida do Vitória é cada vez mais jovem, mais participativa. Aí o que é que o dirigente do Vitória fez para engabelar o torcedor do Vitória? Vamos levar 4 jogos para lá. É lógico que o estádio é deslumbrante, lindo e maravilhoso. Nós nunca assistimos jogo perto do campo, como vamos assistir, a 8, 10 metros da linha da bandeirinha, sabe? É tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, tudo lindo, tudo maravilhoso dentro, os restaurantes, as lanchonetes. Parece que você está num shopping. Você acha o que o torcedor menos avisado vai querer voltar pro Barradão? Agora, quem cuida do negócio futebol sabe que aquilo não é bom pro Vitória. Vitória vai atrasar 35 anos. Eu sei que o consórcio não deve estar gostando do que eu estou dizendo aqui, certo? Porque eu sei que tem pressão política do Estado, certo? Tem pressão política dos políticos ligados ao Vitória, como o senhor Otto Alencar, que é vice-governador, o seu Zé Rocha, certo? Que sempre teve interesse. Agora eu acho engraçado, como é que Zé Rocha vai explicar isso para... Ele diz que foi ele que fez o Barradão, né? Que não fui eu, porque eu estou muito preocupado com isso. Né? E como é que ele agora vai aposentar o Barradão? Ele bancou a Imbatível para fazer uma homenagem para ele há uns anos atrás, como construtor do Barradão. Você lembra disso? Que eu entrei na UAI e chamei ele de cara de pau, que ele me entregou um entulho. Ele me entregou um entulho no estádio, o estádio não tinha acesso. Você já viu o estádio sem portão? Foi esse estádio que me entregaram. Então, como é que esse cara vai explicar agora ao seu eleitorado que ele está por trás trabalhando para que o Barradão vá ser aposentado? Porque essa história de muito torcedor que não entende, diz assim, não, vamos fazer alguns jogos no estádio lá. Não, esse negócio só funciona com jogo. Entendeu, Gerson? Isso é um negócio midiático. O futebol é midiático. Se você não tem jogo, você não tem negócio. O resto funciona até quando não tem jogo, mas sabendo que vai ter. Toda a atmosfera do jogo, pré-jogo, funciona em volta no estádio. Não sei se vocês me entenderam. Então não tem aquela história de dizer, não, vamos botar algum jogo não sei aonde, não existe. Só a pessoa que não entende, a gente tenta explicar. Ou vai jogar lá todos os jogos, ou não vai jogar lá nenhum. Entendeu? Ou se amarra há 35 anos, como o Bahia, que não teve alternativa. Eu, se fosse presidente da Bahia, também não ia. E o estádio ia ficar lá com aquele elefante branco. O que é que eu faria hoje? Bahia e Vitória tivesse coragem, não tivesse seus dirigentes interesses políticos, juntava o presidente do Bahia e o presidente do Vitória, chamava o governador e dizia assim, rompa o contrato com o construtor, a operação é nossa. Paga o construtor, que já é uma fortuna, o construtor vai ganhar o lucro dele, mas a operação é nossa. Quem comanda Amsterdã somos nós. E aí você vai ver que Bahia e Vitória vão ganhar muito mais do que os 9 milhões. Entendeu? Sim. Fortalece. Esses 100 milhões que o governo vai dar para o operador ter ponto de equilíbrio, dá ao Bahia e Vitória esses 100 milhões. Porra. Já pensou? 50 para cada. Aí nós íamos voltar a ser campeão brasileiro. Mas cadê as pessoas com coragem para dizer isso ao governador? Porque eu vou avisar o governador, se eu voltar ao Vitória, eu rompo o contrato no primeiro dia e vou para a justiça. Seja qual for o contrato, eu estou avisando antes. Estou dizendo aqui, você pode gravar. Se eu for presidente do Vitória, no outro dia eu rompo o contrato e volto a jogar no Barradão e vou fazer do Barradão uma arena melhor que a deles. Mas no outro dia eu chamo meus advogados, eu vou encontrar uma brecha. Eu rompo o contrato, eu quero ver governo brigar com torcida.
Eleitorado. Eu quero ver brigar com a torcida. Né? Por quê? Porque o que é claro hoje é o seguinte: a Odebrecht OAS, dois exemplos de construtores extremamente competentes, é bom que seja dito isso aqui, estão fazendo o negócio dela, foram contratadas para isso, meu amigo. Cada um que defende o seu, não é verdade? Mas o que é que eu faria? Chamava as construtoras, o governo do Estado, que é que está financiando isso no BNDES, o aval é do governo do Estado, segundo eu soube. São 400 milhões que saíram para a obra. Faz a construção, gera o lucro. Toma aqui, Odebrecht, toma aqui o lucro. Esses 100 milhões é para a operação, para equilibrar o custo. No início é investimento, depois break-even, depois lucro, certo? A curvinha. Então, entrega ao Bahia Vitória uma empresa de capital fechado, chama SPE, uma sociedade de propósito específico, para operar o estádio. Aí você contrata a Amsterdã ou outra qualquer. Certo? Inclusive a Arena de Amsterdã não é das melhores, pegaram das piores, a que tem menos arenas no mundo. Eu fui buscar para o Estádio Vitória na Paralela a maior empresa operadora de arena do mundo, de um grupo que faturava 80 bilhões de dólares por ano. Eu fui buscar logo o melhor, mas o estádio não saiu, paciência. A Arena é uma empresa pequena, que só tem duas arenas no mundo ou três, e sem grande, mas isso não quer dizer que não sirva, certo? O que eu quero dizer é de que estamos perdendo uma oportunidade histórica. Eu e meu vice-presidente Walter Seixas estamos na internet, que é o único canal de mídia que nós temos, mas o mais forte. Já estamos incomodando, mas nós estamos falando a verdade. E eu desafio o consórcio construtor para um debate, se quiser. Certo? Porque ele vai falar com quem entende. Certo? Agora, falar com quem não entende é fácil engabelar. O Vitória é muito mais profissional. Eu vi uma entrevista de Alex dizendo outro dia, para me atingir, de que ele não conhecia ninguém dessas pessoas que estavam no Vitória. Isso é verdade. Mas ele ficou tão amigo que parece que ele conhece há 30 anos. Que essas pessoas interferem na vida do clube. Entendeu? Eu entrei no Vitória com pessoas que eu conhecia há muitos anos, porque no Vitória não tinha jeito na época. Ou eu entrava com amigos ou não fazia o Vitória. Era diferente a época. Mas em 97, quando a Bebeto chegou, nós profissionalizamos o Vitória, não só ficou no Vitória quem recebia. E trabalhava full time. Então cada um tinha sua função, não tinha mais. O conselho tinha seu papel no conselho, não tinha mais nenhuma interferência. Claro que tinha sempre alguns amigos mais próximos, um deles era Alex. Que um dia entrou em minha sala com um cacho de uva e disse assim: olha, quando o Vitória perde é que eu quero lhe mostrar que sou seu amigo. Aí trouxe o cacho de uva, botar na minha geladeira o cacho de uva. Qual a sua relação com o Alex? Hoje nenhuma. Não, antigamente. Eu sei que tem uma foto sua de Alex 93, construindo o Barradão, parece que ele fazia a parte elétrica do Barradão. Ele fazia telefonia. Telefonia, isso. Ele me ajudou na telefonia e reformou a telefonia do estádio com a empresa dele, e foi a parte que ele me ajudou muito e ficamos amigos, né? Tanto que eu dei a comida ao pai dele, ainda na gestão de Ademar. Um ano que Ademar sempre polia, querendo dar 5, 6, eu gostava de dar um só para valorizar a comida. Ademar deu 5, 6, entre eles Alex Pelágio Portela, o pai. E que eu conhecia era meu amigo também. Não gostava muito de mim não, sabe? Ele ia na minha empresa, na distribuidora de produtos agropecuários que eu tinha, que ele tinha fazenda, comprava produto, e minha mulher era quem tocava o caixa dessa empresa. E um doido dizia assim: Paulo, seu Alex passou lá a tarde toda, gozado que ele fica sentado comigo, a tarde toda falando mal de você. E ela dava risada pra mim, sabe? Você tem uns amigos, hein? Mas ele falava porque é o jeito dele, sabe? Alex era muito zangado, mas uma pessoa muito reta, muito séria. Preciso dizer isso aqui, tá? No dia que nós aprovamos a venda do Vitória no Pestana, tinha 250 conselheiros. Eu sabia que ele ia lá para votar contra, porque ele era meio do contra. Isso é histórico, estou contando aqui para ver. Aí quando ele chegou atrasado, nós estávamos numa mesa, eu, Maneca, não sei o que, para aprovar. Certo? Fizemos uma apresentação da nova empresa, como ia ser em PowerPoint, tudo bonitinho, e todo mundo aprovou. Mas não ia ter unanimidade que ele ia votar contra. Eu, para evitar o voto contra dele, eu gritei: Alex, senta aqui, junto de mim! Senta aqui, presidente, senta aqui! Chamar ele de presidente: senta aqui, presidente, senta aí. Ele sentou, ficou tão constrangido que ele votou a favor, mas ele ia votar contra. Hoje eu toco minha distribuidora de cosméticos, que eu tenho há 9 anos. Sabe? Sim. Que é dessas empresas que você vive hoje. Eu tenho empresa vizinha, eu faço consultoria de futebol, né?
Não posso falar quem são os clientes, mas eu faço, certo? Eu ganhei dinheiro no Bahia, muito dinheiro. E não fui para lá com outro objetivo, não sei ganhar muito dinheiro no Bahia. Se arrepende? Não me arrependo nada que faço. Mas não acho que isso foi uma mancha na sua história como rubro-negro? Foi, mas eu precisava trabalhar. Todo mundo me acha rico, eu não sou rico, eu precisava trabalhar. O cara entra aqui e me faz uma proposta milionária, vambora, minha gente. Dizem que depois de 50 anos, o dinheiro que você ganha não é mais seu, é dos seus filhos, né? Que você está mais perdido do que de ficar. Então, dinheiro dos meus filhos, por que eu vou recusar? Agora você vai me dizer que manchou minha história, Vitória manchou. Que eu me arrependo. Não das pessoas, me trataram bem, me respeitaram, me pagaram tudo. Preciso dizer isso. A gente tem que mudar de mentalidade um pouquinho, deixar a nossa paixão de lado. Para falar, não é profissionalismo, não é? Você é profissionalismo, Mota não é Bahia doente que eu cuidei de menino e não trabalhou no Vitória há 10 anos, nunca, já foi aplaudido de pé no conselho. Já ganhou honraria no Vitória. E eu não conheço nenhum Bahia mais doente que Mota. Que eu conheço antes de estar no Bahia, jogamos futebol juntos. Bahia doente, a família toda Bahia doente. E não estava no Vitória, todo mundo achou, então para Mota pode, para mim não pode. Porque eu sei que eu fui um divisor de água na vida do Vitória. E isso de alguma forma eu não tiro. Tanto é que na internet, quando eu respondo, eu digo sempre, eu não tiro a razão do torcedor. Certo? Eu não tiro. Agora, eu estou tentando mostrar ao torcedor que eu não posso deixar de continuar amando meu clube, participando da vida do clube por causa disso. Entendeu? Porque quem perde é o clube, não deixa parar. Quem perde é o clube. Quanto é questão de ganhar e perder, tem muita gente que disse que eu entendo Vitória com a Brasília. Eu nunca tive Brasília. Que eu entendo Vitória com um Fusquinha. Eu tive um Fusquinha quando estudava engenharia. Eu dava aula particular na Casa dos Barões e com esse dinheiro eu comprei meu primeiro Fusquinha, é verdade. Mas nem sonhava estar no Vitória ainda. Eu quero dizer o seguinte, que ninguém fica 16 anos no lugar para retroagir, para não se desenvolver, não é? Eu ganhei dinheiro profissionalmente, declarado, nunca fiz nada errado. Tudo que eu ganhei está declarado na minha declaração de imposto de renda. Tudo. Não sonego nada. Quando ganhei muito dinheiro, paguei muito imposto de renda. Quando ganhei pouco dinheiro, paguei pouco imposto de renda. E tenho uma vida estabilizada, não sou rico. Preciso continuar trabalhando para manter o que eu tenho. É só isso. Não tem nada de excepcional na minha vida. Não. Uma coisa eu digo ao torcedor, eu não fiquei rico no Vitória, nunca tirei um centavo do Vitória. Que não fosse legal, ético e de minha posse, minha, pessoal. No Vitória Céu eu tive um contrato de prestação de serviços que eu ganhava. Eu era o executivo também mais bem pago do Brasil, na época. Mas eu mereci, né? Fui eu que fui atrás, fui eu que construí, fui eu que tudo. E quem me pagava eram os argentinos. Eu fiz a proposta, eles aceitaram, um negócio como outro qualquer, PT saudações. Certo? E eu deixei ainda 20 salários no Vitória que Alex não me paga. Paga ele. Ele empresta dinheiro do Vitória e tira. Porque ele não tira dinheiro do clube, ele é honesto. Até que me prove o contrário, que eu não calunio ninguém. Certo? E eu? Por que ele não me paga? Se ele sabe que eu tenho dinheiro lá. Se Falcão já me disse que sabe que eu tenho dinheiro lá. Um dia eu conversei com o Falcão longamente, uma noite de um sábado. E ele me disse, Paulo, o jeito é você ir para a justiça. Receber. Porque eu perdi na justiça do trabalho, mas eu tenho a justiça comum para receber. Porque foi a jurisdição mais correta. Eu fui na justiça do trabalho que eu estava provocado. Não era para ir para a justiça do trabalho. Mas depois que o Jorginho disse que era para a gente ir para a justiça, a gente fica chateado, né? Foi isso aí. Não tem nada de muita... Agora, meus inimigos, né? Esse vagabundo que vive por aí poluindo os ouvidos, que a gente não vai dizer o nome para não passar recibo para eles, esse covarde, vive se escondido aí atrás de segurança, vai tomar uns cascudos, né? É que vive poluindo o ouvido de alguns torcedores menos avisados, né? É natural, né? Uma comunidade como a nossa de 3 milhões de torcedores, é natural que tem torcedor que vive vendido por esses vagabundos aí da mídia. Esse é um assunto bom. Vamos falar de dívida, que é o seguinte. Você diz que largou o Vitória com 8 milhões em caixa, com uma dívida, se não estou enganado, de 9 milhões de curto prazo. Sim, que você largou, porque durante 16 contas a pagar, 16 anos, pô, construir tudo sem tomar um tostão em banco, sem tomar financiamento público. Aí eu deixo a pergunta, até para o menos esclarecido, de onde ele tirou esse dinheiro? Vendendo jogador. Só que, para construir o clube, ainda sustentar um departamento de futebol profissional, eu gastava naquela época 4 milhões de reais na base.
É quase o orçamento que o Vitória gasta na base hoje. Acho que gasta isso um pouquinho mais. Eu gastava há 10 anos atrás. Por isso que o Vitória tinha a melhor base do Brasil e uma das 8 melhores do mundo, certo? Reconhecida pela mídia italiana, em jornal e tudo. O Vitória tem uma das 8 escolas melhores do mundo, campeã do mundo sub-15, campeã em Dallas, campeã na Holanda, na Alemanha, no mundo inteiro, enfrentando o Real Madrid, Barcelona no Nou Camp. Fala da dívida. Né? Agora, voltando para a dívida. Você tem que separar dívida de passivo. Né? O passivo é o que está na contabilidade. A dívida é o caixa do curto prazo. No curto prazo, a Vitória tinha 9 milhões para pagar. Talvez nem 9, só precisasse pagar 7. Porque até hoje a gente não pagou os 150 mil dólares que eu tomei tudo emprestado em 99. Eu acho que ninguém vai cobrar mais, né? E estava lá, 150 mil dólares para Tuta. Entendeu o que eu estou falando? Tuta acabou vindo de graça, aquela confusão. Porque eles ficaram me devendo dinheiro de Matusalém, os empresários que me compraram, foi meio que trouxeram Tuta. Eu disse, só pago Tuta se me completar o dinheiro. Aí ficou um pelo outro. Eu não recebi 200 mil dólares de Matusalém, que foi 2 milhões de dólares, eu só recebi 1 milhão e 800. Eu também não paguei os 150 mil dólares de Tuta. Mas no contas a pagar só aparece o a pagar e não o a receber, né? Então ali tem 150 mil dólares que não precisaria pagar. Então eu já fiz essas contas um dia, não precisava pagar 9 milhões, 7, 8 milhões, pagava. E deixei débito fiscal de 15 milhões que o Vitória não paga um centavo. Vencido, débito já vencido. Vencido, eu só falo vencido. Isso é que é passivo. Passivo é o que está vencido. Porque o que está vencido, você tem que pegar também o que vai entrar de dinheiro. Exato. É isso para o torcedor entender. Se você sai hoje, eu tenho que pegar o que está vencido. A não ser que você diga, eu tenho um negócio que só gasta, não entra. A partir do momento que eu saio, no outro dia, as dívidas que vão vencer, as receitas vão chegar. Aí você tem que calcular a liquidez da empresa. O que é? O balanço entre o ativo e o passivo. O ativo circulante, para a pessoa que entende mais, e o passivo circulante. E isso aqui calcula índice de liquidez. Quando ele é negativo, por exemplo, a empresa não toma dinheiro no banco. Quando ele é positivo, a empresa é líquida e toma dinheiro no banco. Quando ela é positiva, quando o ativo é maior que o passivo. E o Vitória sempre teve mais ativo que passivo. Só de jogador, o Alex já vendeu 30 milhões, todos fez por mim. E os 15 milhões do débito fiscal foi pago pelo Time Mania. Vitória parece que deu um sinal inicial lá, alguma coisa, e depois quem paga é o rateio. Então, eu deixei 9. 15, o Vitória não paga, é parcelado em 20 anos. Mas vamos dizer que seja a dívida, dá 23. Certo. E Falcão vai para a Tribunal da Bahia há um ano atrás e disse que o Vitória devia perto de 100 milhões. Depois o Ami Sogoji, o consultor que tem aquela empresa que ele apresenta no Futebol Finance, que o Vitória tem uma dívida de 86, isso tem mais de ano, base 2010. Não me pergunte onde é que está essa dívida. Eu não sei, eu saí do Vitória e deixei essa dívida. Certo? Agora, ele apresentar o balanço do Esporte com o Vitória, dizendo que o Vitória deve 10 milhões, ele não é mágico. Ele não recebeu, ele não teve nenhum ano com superávit, sempre deu prejuízo o Vitória todo ano, operacional, contábil. Cansei de ver a Alex na entrevista que esse ano deu 8 milhões de prejuízo, deu 10 milhões de prejuízo, deu 7. Porque o futebol é deficitário mesmo. Certo? A dívida está aí, não adianta mentir. A dívida é essa, mas a dívida trabalhista, monstruosa, criada por aquele grupo que dividia o poder no Vitória. Alex de um lado, Rodolfo e Alberto, depois brigaram e Alex ficou sozinho. Mas aí a demanda na justiça de trabalho já estava enorme. É isso aí, fácil de explicar. E é até difícil você pagar uma dívida de 80 bilhões quando você recebe 35, né? Você não, então recebe 50, 40, 50 porque tem contrato de publicidade, tem bilheteria. Não, então 35 é de televisão, parece que é o trio pé de desenho. Não, mas é porque quando você gasta assim. E o Vitória está gastando mal, né? Porque contrata mal e gasta mal. E eu pergunto a você esse ano, quantos jogadores o Vitória tem para vender esse ano? Do clube? Nenhum, eu já respondo por você. Nenhum. Sabe o que é 0? Quanto gastou na base esse ano? Uns 4 a 5 milhões, né? Pra quê? Perdeu o infantil agora, perdeu... Mas não, o título não me interessa em futebol, o título é consequência, né? Eu fui decacampeão,
Mas eu vendi jogador porque o Vitória precisava ser construído. Claro. Venda de jogador faz parte do negócio. Você não vai formar jogador que nem você ter uma fábrica, formar e deixar na prateleira. Você precisa ter sua vazão, ter seu, não é? O Vitória esse ano não tem jogador para vender. Não. E o Vitória fez alguns negócios que a gente vê. Eu nunca gostei de Neto Baiano. Mas será que foi bom a saída, o dinheiro que ganhou com o Neto Baiano? Porque o Vitória se aproveitou. O Neto não era do Vitória e acabou ganhando dinheiro porque estava no contrato. Né? Foi o jogador que o Vitória vendeu. Aí quantos jogadores o Vitória trouxe para substituir o Neto Baiano? 3. 3. Marcelo Nicásio, Ah, é 3, verdade. Elton e o William. 3, verdade. Quanto ganha cada um desses 3 Juntos deve dar uns 400 mil. por mês? Deve dar. É mesmo, Gerson? Tô ajudando. Bom, então vamos botar 300 para dar uma colherzinha de chá para Alex. Vamos botar 300. Quantos meses eles passaram aqui? 4 meses? Mais ou menos isso. 4, 5 meses. 5 meses fica mais fácil. 5 vezes 3. Com rescisão, fundo de garantia, não sei o quê, 1,5 milhão. 1,5 milhão fica mais Quanto fácil. foi que o Vitória ganhou de Neto Baiano? Não me recordo aqui agora. Foram 1,5 milhão? 1 milhão e meio. 1 milhão e pouquinho também. Adiantou? Será que eles fizeram essa conta? E será que com o Neto Baiano ele tinha passado esse sufoco? Eu acho que não. Porque ele tinha uma coisa que eu preciso elogiar nele. Eu fiquei chateado quando ele veio com aquela história, quando ele chegou, que tinha que ir pro Japão, lembra aquela história? Coisa de empresário no ouvido dele. Né? Jogador, quando você fala, é um ventríloco. Ele fala o que o empresário diz a ele. Sabe? Mas ele vibrava, brigava, lutava, inflamava, contagiava. É verdade isso? Chutava de canela. Né? Horroroso no domínio da bola. Triste. Mas, ó, não era que ele gostava do Vitória, ele vibrava que ele gostava do que ele fazia. E os 3 que vieram, ainda bem que deu certo, porque fizeram gol, os 2. Mas custaram a mesma coisa do que o Vitória ganhou com o Neto Baiano, quer dizer, não valeu a pena tirar o Neto Baiano. Entendeu o que eu quero dizer? Essa conta, às vezes, o torcedor não faz. E nem o dirigente faz. Mas você acha que Neto ficando aqui ele não ficaria insatisfeito? Seria pior? Isso é outra discussão. Eu estou discutindo o fato. Certo. O número. Será que, chamando ele para uma sala, uma conversinha bonita, ele não ficava motivado? Será que dando mais 20 mil por mês ele não gosta não? Toma aqui 100 mil em sua mão. Tudo tem conversa, amigo. Você acha que é bom jogar no Japão com aquele frio? Ele é reserva lá, você sabia? Ele fala aí que fez outro dia, ele fez um gol no meio de campo bonito, mas é reserva. O time tomou 4 e ele fez um gol. Ele fez um gol. Mas não é bom. Hoje com a internet não tem mais mentiroso, né? Acabou isso. Por que ele é reserva? Porque ele não tem habilidade. O Japão, o jogo é rápido, não é pra Neto. Aí você chega um dirigente experiente assim, Neto, aquele jogo não é pra você não. Fica aqui, que aqui é o seu lugar que você é ídolo, para aqui que você vai ganhar dinheiro. Jogador. De vez em quando entra numa conversa bonita, sabe? Então, o que é fato é que não valeu a pena e quase custa o acesso. Deixa eu dizer uma coisa, se eu soubesse fazer essa pergunta, eu trazer aqui a foto do meu avô Leonardo, meu filho tem o nome dele, pai de minha mãe, que ele é negro. Ele é da cor do meu querido amigo, o nome dele está aqui, o cinegrafista nosso aqui é Adalberto, da cor, meu avô Leonardo, Pompilho de Bittencourt, né? Minha mãe é Bittencourt, Carneiro, o cara do meu pai, é negro. Portanto, essa é uma palhaçada, né? Eu dirigi um clube de futebol, eu tive um momento de muita raiva, né? Pelo rebaixamento, e achei que Felipe falhou. Certo? E fui para cima dele, de homem para homem. O que eu disse, não disse, isso não interessa mais. O processo já correu, eu já voltei às boas com o Felipe, porque a gente sabe disso. Porque Felipe eu criei, vivia na minha sala. Na semana da confusão, ele foi lá com a sobrinha de colo, na minha sala, na semana do rebaixamento. Veja que a relação da gente. Ele tem uma mãe extraordinária, que era, até outro dia, não sei se era presidente da Associação de Baiana de Acarajé, o pai é da aeronáutica, família estruturada. Felipe hoje está ganhando muito dinheiro, graças a Deus. Não problema nenhum, Felipe, mas naquele dia eu estava virado no capeta mesmo. Eu perdi, sou Vitória, e só saí do Vitória decepcionado. Eu tinha mandato de vigor, ninguém me tirava do Vitória. É bom que seja dito aqui, essa história que me tirava da Vitória. Porque ali não tinha nenhum homem para me tirar da Vitória, né? Mais homem do que eu não tinha. Eu tinha mandato em vigor.
Os argentinos ligaram para mim no outro dia, confiavam em mim. Olha, Paulo, aqui são os votos. Eu já tinha vendido o Vitória. Então o Vitória já era dono do controle acionário do Vitória S.A. Vitória já era 4 e os argentinos 3. Eles continuavam porque o Vitória não tinha pago tudo a eles. Não sei se você me entendeu. Esse interregno que eu estou fazendo aqui. Só que o meu voto do Conselho de Conselheiros argentino era 4. Sim. Ninguém me tirava do Vitória. Eu saí do Vitória porque eu sou o Vitória, fiquei apaixonado, desesperado. Certo? Chorei muito aquela noite toda. Certo? Meu filho é testemunha. Briguei com os torcedores quando subi para pegar o carro na concentração. Você quer saber? Meu pé chegou em casa desse tamanho. Eu fui xingado e fui para a briga. Meu filho no meio, mais novo. Hoje ele tem 25 anos, na época tinha 18. Assustado, ele nunca tinha visto aquela confusão com o pai dele. E foi assim. Então eu cheguei aqui, chamei Roque Mendes, que está no Vitória, empregado por mim, nunca me deu um telefonema, meu amigo, né? Chamei Roque Mendes, é verdade, essas coisas eu jogo na cara mesmo, essa gente ingrata. O mundo, a ingratidão é o pior defeito do mundo, rapaz. Certo? Coisa que eu não sou, como eu sou grato a Ferreirinha, que me ajudou na época, antes de eu vender a Alex. Toda vez que Ferreirinha chegava no meu camarote de presidente, eu levantava, quem sentava na cadeira era ele. Porque eu só fiz o que eu fiz graças a esse cara, esse monstro, que o Vitória reconhece pouco. Eu já dei comenda, eu reconhecia todo dia. Não sei se o Vitória reconhece hoje, tiraram logo o poder dele, né? Ele era o presidente da Assembleia, que era o maior poder do clube. Eu disse, olha, você tem o maior poder do clube, que o Vitória vai ser grande, vai ter muito sócio, você vai ser o presidente da Assembleia. Porque eu sei o que era o Vitória antes de mendigar nas salas das pessoas, né? E chamar de vitoriano, como eu vi assim, cadê esse vitoriano? Né? Para tomar um dinheirinho para pagar um bicho, eu sei o que foi isso. Então, o Felipe foi um caso isolado, nada de pessoal com ele, sabe? Vitória também, quero dizer. Eu tive a impressão que ele falhou no gol de propósito, mas eu não posso nunca afirmar uma coisa dessa, um absurdo, uma violência. É um dos maiores goleiros do Brasil, está provando aí todo dia, né? E coisa de rubro-negro mesmo, uma coisa que a gente passou do limite. Eu me apaixonei, me decepcionei, vim para casa, avisei a Roque Mendes que eu ia sair do Vitória. Então a decisão, Roque é testemunha. Eu chamei Roque Mendes, avise a Maneca Ademar, Maneca já falecido, de que amanhã nós temos que sentar para resolver isso no Vitória, que eu vou sair. Então essa história que me botaram para fora, eu queria sair, eu não tinha mais, sabe, pressão sobre mim, tudo projeto de estádio, tudo engatilhado. Que é isso?